ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Acabaram as férias, estamos de volta, feliz 2020, eu sou Rodrigo Mota, fundador da ChurchCom, e hoje eu vou te conduzir num papo sensacional, de verdade, delicioso, com o Thiago Cata. Ele é o pastor de comunicação lá da Igreja Red, lá de Indaiatuba, e ele tem muito a nos mostrar, nos ensinar e nos abençoar, e eu tenho certeza que você vai ficar ligado nesse programa do começo ao fim. Antes de mais nada, antes da gente ir pro papo, eu queria te falar que a gente lançou um e-book novo. A gente tá falando sobre acolhimento, sobre como as igrejas devem acolher e podem acolher melhor as pessoas aí nas suas comunidades. O livro chama Bem-vindo a Casa, como tornar a sua igreja uma comunidade acolhedora. Ele tá disponível lá no nosso site www.churchcom.com.br e você pode comprar por R$10. É um valor simbólico, é mais para você cobrir os custos do nosso aprendizado, das nossas pesquisas por aqui, e tenho certeza que você vai abençoar muito o nosso trabalho também com essa compra aí. Indica para os amigos e tenho certeza que esse conteúdo vai te abençoar muito, vai te preparar bastante a receber melhor as pessoas dentro da sua igreja, tanto os membros quanto os visitantes. Então eu te convido a partir de agora a ficar ligado com a gente. Se você está dirigindo, aumenta o volume. Se você está na sua casa, aumenta um pouco mais o volume. Mas não saia daí, ouça até o final esse programa com o Thiago Cata. É uma entrevista genial que eu de fato aprendi muito e a gente vai junto nessa, tá bom? Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook. Seja muito bem-vindo, Thiago Cata. É um prazer, cara, ter você aqui. É mais do que um prazer, é uma honra poder trocar uma ideia, poder começar essa caminhada aí mais próximo. Primeiro me declarar aqui um fã do seu trabalho. De fato, não é puxação de saco, não. É muito legal o que você tem feito. E é um prazer ter você aqui, cara. Tô super honrado mesmo, assim. Cara, muito obrigado, de verdade. Eu tenho escutado o podcast aí, né, e percebo quanta gente boa tem se relacionado, e essa construção de pontes, ela é demais, né, cara? Então, tenho aprendido muito com vocês, com você, com toda a galera que você tem entrevistado aí, e de fato, esse network é muito importante pra gente, né? Então, o prazer é todo meu e é um grande privilégio, cara. Então agora tá na hora de você ensinar um pouco a gente também, cara. A gente quer te ouvir, quer aprender com o que você tem feito lá na Igreja Red, que tem sido de fato inspirador, acho que tem sido inovador, mais do que inspirador até. Acho que você tem puxado a fila de coisas bonitas, legais, profundas, e vamos levar esse papo aí pra ver o que a gente consegue ensinar e passar pras pessoas. Acho que vai ser muito legal. Legal, cara. Vamos ver o que vai dar aí nesse papo. Tá, cara. Então eu sempre começo naquela pegada do Globo Repórter. Eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você veio, o que você come, onde você vive. Conta um pouco sobre você, tua carreira, tua jornada até chegar na Red, cara. Legal, cara. 2006, tudo começou em 2006, né? Na verdade, um tempinho atrás já. Eu fui para o seminário em Curitiba, vim de uma igreja em Florianópolis, trabalhei lá como líder, eu era muito jovem ainda, lá mais pelos 20, 21 anos eu fui para Curitiba, esse desejo de ser pastor mesmo, né? Minha visão de ir para Curitiba era essa. Chegando lá, cara, eu me deparei com uma big igreja, que eu não tinha ideia, que era a PIB de Curitiba, e até hoje, né, uma grande igreja. Na época tinha seus 4.000 membros. E big com caixa alta, né, no B e G, né, gigante, né? Meu irmão, eu saí de uma igreja de 300 membros e encontrei a PIB de 4.000 membros. Então, e o meu desejo, assim, meu sonho, eu lembro que na época eu falava, cara, eu preciso aprender o máximo que eu puder nesse tempo aqui em Curitiba, né? Então, a minha ideia era de ficar lá 4 anos. E aí eu me joguei de cabeça, cara, e foi sensacional, assim. Lá eu descobri a comunicação, descobri Ministério de Artes, me envolvi bastante com a igreja, me deram oportunidades, apesar de ser uma igreja grande, e às vezes o medo das pessoas a irem para uma igreja grande é não terem espaço, né? Não aprenderem, não servirem, e foi ao contrário. Lá eu me joguei e tive a grande oportunidade da minha vida e mudou a minha percepção. Então eu fui para fazer só teologia e aprendi muito com comunicação, e eu juntei essas duas coisas, né? Teologia e comunicação. Aprendi a editar vídeo nessa época, observando, fui vendo um pastor lá, o pastor Adriano, ele me ensinou a editar vídeo, e aí a gente abriu
um ministério chamado A Trupe na TV. O que é esse ministério, cara? Era um projeto que viajava o Brasil em acampamentos produzindo vídeo com humor, entrevistas e faziam clipes. E sempre a característica era fazer vídeo rápido. Então a gente filmava de manhã, editava à tarde e já passava a noite no mesmo dia. Eram diários, né? Diários em vídeo, assim, com clipe, com entrevista, na pegada CQC, um pouco na época era Cacete Planeta. Uhum. Era Cacete Planeta, era a nossa inspiração. Não fala que senão você vai indicar a sua idade, cara. Cacete Planeta é pra quem tem mais de 30, pelo menos, né? Então, cara, exatamente, tô com 34 anos e na época nem tinha o CQC, né? O CQC eu acho que foi a partir de 2008 no Brasil. E depois veio o CQC e, claro, teve outras ideias e assim foi, cara. Então eu viajei durante 7 anos com a trupe na TV, sendo seminarista da PIB de Curitiba, trabalhando com comunicação, artes e os adolescentes lá junto com eles, né, com a galera de lá. E eu fui aprendendo, cara, muita coisa nesse sentido, assim, sabe? Então eu viajei durante 7 anos com a trupe, depois passei por Vila Velha, Espírito Santo, fui pastor lá de jovens e adolescentes durante esses 3 anos, até que saí de lá. E aí recebi um convite aqui da Igreja Red para assumir a área de comunicação da igreja. Então eu nunca tinha sido um líder de comunicação de fato, né? Eu sou formado em teologia e também especialização em gestão de marketing digital e mídias sociais. E falei pro pastor aqui, né, o Thiago, falei, cara, eu nunca liderei a comunicação, mas eu aprendo, né, o que for necessário. Então eu vim para cá, estou aqui 1 ano e 8 meses, cara, dando esse início da comunicação aqui na Red, né? A gente deu os primeiros passos para, de fato, se tornar algo excelente em comunicação, né? Esse é o nosso desejo, né? Voltando um pouco atrás, assim, como que surge a comunicação? Era uma falta de opção, uma falta de gente para fazer, ou de fato era uma questão intencional para você ou para a igreja lá em Curitiba ainda? Como que surgiu essa história para você? Tá. Cara, surgiu o seguinte, que o que eu percebi, na igreja grande, ou você serve em alguma área, né, ou você está dentro de um pequeno grupo. Então, como eu não conhecia ninguém lá, eu era exatamente sozinho, eu me apresentei para a igreja, né, para o pastor, um dos pastores lá do Ministério de Artes. Falei, olha, eu já fiz teatro no passado, fazia peças de teatro, então eu queria servir aqui. Aí ele falou, beleza, cara, então pode começar a servir. E ele me deu uma sala, mano, de figurinos, assim, absurdamente lotada de figurino, bagunçado, e falou, começa aí, né. E aí eu falei, caramba, achei que eu ia apresentar uma peça de teatro, né, me dar um papel, o cara me deu uma sala, um depósito, né, para eu organizar. E ali, cara, foi o começo de eu aprender mesmo, assim, que começar nas mínimas coisas, né, e quebrou um pouco o meu orgulho nesse sentido. Depois eu conheci, pelo Ministério de Artes, eu comecei a conhecer esquema de produção de vídeo, porque uma coisa estava ligada à outra, sabe? Então, na peça de teatro tinha produção de vídeo que entrava e apresentava. Então, foi meio que aparecendo e surgindo na minha vida, assim. Não foi uma coisa... Talvez não foi intencional, mas eu fui descobrindo uma paixão por isso, né? E depois, no seminário, ou eu voltava a trabalhar secularmente nos trabalhos que eu estava, ou a igreja me contratava. E a PIB de Curitiba não contrata nenhum seminarista de primeiro ano. Só que 3 pastores... o Michel de adolescentes, o Albert de comunicação e o Adriano de artes, eles me contrataram pessoalmente. Eu faço questão de falar isso, cara, porque é muito legal essa questão da generosidade, né? Então, eles se reuniram comigo e falaram assim, cara, a gente quer te contratar e a PIB não pode contratar você, mas nós vamos pagar do nosso salário para você trabalhar com a gente aqui. Então, que massa, eles... cara, durante... legal que Que legal. Então, assim, de abril até dezembro de 2006, cara, eles bancaram meu salário, sabe? E ali eu me joguei, obviamente, né? Trabalhei pra caramba, assim, com eles, e era manhã, tarde e noite aprendendo, né? Então foi um ano bem decisivo pra minha vida, assim, onde eu pude começar a aprender mais coisas, né? Nessas 3 áreas. Que legal. E aí que surgiu essa paixão, entendeu? Cara, é engraçado que você não é o primeiro que conta histórias de que são mais antigas do que 2010, 2015 ali. Quando eu comecei a fazer a pós e fui investigar a comunicação no meio cristão, não existia absolutamente nada de registro.
mas tinham várias ações pontuais em núcleos importantes acontecendo de forma expressiva naquela região, mas que não era aparente pro grande público. Isso é muito louco, né, cara? Muito louco. A Elis me falou isso, você tá me falando isso, e cada vez que eu ouço as novas histórias aqui, me enche o coração, assim, fala, pô, cara, tem gente muito séria, tem gente muito experiente nessa história de comunicação, fazendo com histórico, né, com bagagem. Isso é muito legal, cara. Isso me surpreende. O Brasil é muito grande, né, Rodrigo? O Brasil é muito grande, né, cara? Então, assim, se a gente achar que eu sou o cara da comunicação e que eu faço aqui, tá, não sei o quê, mas daqui a pouco eu vou conhecer um cara, sei lá, lá do Centro-Oeste, lá do Nordeste, do Norte, que está fazendo também um trabalho gigante, né, na área dele, enfim, com o público atual dele. E a gente vai se descobrindo e se surpreendendo, né? Isso é muito bom. É muito legal, cara. E mais legal porque a comunicação ainda tem o mito de ser aquela coisa meio do desviado, né? Deixa o cara lá tocar a comunicação porque não é um negócio principal entre os ministérios da igreja, né? É isso mesmo. Algo mais técnico, né? Parece que não é espiritual, né? Pois é, cara. Eu acho que tem uma coisa que a gente anda... E eu ando falando bastante disso, que é desmistificar a coisa de... Não tem secular e cristão nesse meio, né? É usar as ferramentas que estão à disposição aí pra você falar melhor, pra você botar a serviço da missão. Isso é muito louco, cara. Verdade. Eu queria que você contasse um pouco da história da Igreja Red. O que vocês estão fazendo aí da Tuba que estão gerando tendência no Brasil inteiro, cara? Cara, a Igreja Red ela é uma igreja muito nova. Ela tem apenas 7 anos de vida. E ela começou com 30 pessoas. O pastor Thiago Matos veio de Vinhedo, lá da igreja do André Fontana, com um grupo de pessoas que já moravam aqui em Indaiatuba e outro grupo lá de Vinhedo para cá, plantar essa igreja aqui na cidade. E o sonho do Thiago era plantar uma igreja diferente, uma igreja para os de fora, pensando para os de fora, né? Para aqueles que talvez não só não gostassem de igreja, mas não se encaixassem numa igreja, ou que não tivessem ainda o perfil, né? Então a ideia da Igreja Red aqui em Indaiatuba foi plantar uma igreja diferente. E assim foi, cara. Ele começou com o trabalho dele, sempre com a visão de muita excelência, desde da mensagem, da estrutura, mesmo não tendo uma estrutura maravilhosa, mas tudo pensado nos detalhes, sabe? Uma igreja pensada assim, sonhando em ter uma comunicação excelente. Então o Thiago ficou praticamente aí 5 anos e meio, 6 anos, lutando, trabalhando e plantando essa igreja, focada principalmente na mensagem, de construir uma mensagem contemporânea, excelente, mas extremamente bíblica. Então, quando as pessoas às vezes olham para a Red de primeira vista, acham que a Red é só uma igreja contemporânea, como qualquer outra que surgiu no Brasil, né, nesse tempo aí. Mas depois começam a ouvir as mensagens, vão perceber que a Red é extremamente bíblica e não abre mão da mensagem. Para você ter uma noção, o nosso culto dura 1h30, 30 minutos é tudo de música e vídeo, o resto 1 hora focado na pregação, né? E assim foi, e nosso desejo sempre foi ser uma igreja referência em comunicação. Então o Thiago me contratou nesse sentido, né? Então o objetivo dele era o que, Cata, quero que você venha e construa essa igreja também focada em comunicação, tanto interna como externa, online, presença online, trazer as artes com mais excelência, produção de vídeo. Então a gente está muito focado em produção de vídeo aqui. E eu comecei aqui em 2018, em março de 2018, né? A gente está aqui agora em novembro de 2019, tá? Há pouco tempo que eu estou aqui. E a gente foi construindo junto com essa equipe de voluntários. E se você perguntar assim, qual que é a tua sei lá, teu melhor talento? Meu melhor talento, na verdade, não é com comunicação direta, nem produção de vídeo, é juntar pessoas, entendeu? Esse é talvez o meu melhor talento, é abrir espaço para que as pessoas possam vir e trabalhar e servir, né? Então esse é o meu grande foco. E assim foi. No primeiro ano, a minha intenção foi organizar
Então, todo o setor de comunicação, todas as pessoas que estavam fazendo alguma coisa que tinha a ver com a comunicação, eu organizei, né, trouxe para perto, trouxe os voluntários, conheci. Esse ano, agora 2019, foi o lance de expansão, trazer voluntários e crescer cada vez mais o número de voluntários em cada área, porque você morre, né, cara? Se você não treina pessoas, se você não abre espaço e não tem voluntários, não consegue crescer, né? E você não discipula também, né? Que é outra coisa importante nesse processo, né? De caminhar junto, isso, então, mostrar que o serviço é parte da jornada de fé do cara. Tudo, cara. O que eu falo sempre é o seguinte, vocês estão ali na técnica, sei lá, seja no som, operando a iluminação e tal. Eu falo, cara, vocês estão pregando a mensagem. É extremamente importante, não é algo só técnico, você não é só um operador, né? Você é um cara que está ministrando a vida das pessoas ali através do som, meu. E aí eu falo para eles, a nossa vitória no final de um culto é o quê? Não é porque deu tudo certo, é ver as pessoas impactadas pela mensagem. É ouvir das pessoas, um amigo que trouxe o visitante fala assim, caramba, que igreja é essa? Que impacto foi essa mensagem? Vou voltar domingo que vem. Essa é a nossa vitória. E aí eu sempre, toda hora, estimulando e motivando eles nesse sentido, né? E aí a gente criou, cara, aqui uma coisa chamada CEP, que é onde a gente cobra os voluntários, ou estimula eles, o compromisso, excelência e paixão. Legal. E aí a gente fala para eles, cara, no passo de voluntariado, enfim, né, a gente apresenta para eles o CEP e fala, a gente quer que você aplique o CEP na sua vida, né, que você tenha compromisso com Deus, compromisso com a sua escala, compromisso com o chamado, o ministério ao qual você serve, né, fazer isso de uma maneira excelente, eu não sei, vou aprender, vou crescer, tá focado, né, na hora do serviço ali, e a paixão na área que você serve, porque não adianta, né? Paixão não é suficiente, mas paixão com excelência e compromisso, a coisa funciona. Cara, essa palavra excelência, eu tenho algumas crises com ela, eu acho que eu já falei isso em algum podcast e todo mundo vai sempre ouvir porque eu volto no mesmo lugar. Qual que é o padrão de excelência para a comunicação ou para a igreja mesmo? Porque a gente lida com, não necessariamente com profissionais, né? São caras que estão dispostos. Talvez a excelência esteja mais no coração do que no desempenho técnico, não sei. E é uma pergunta, tá? É uma pergunta mesmo. Tá. Que eu tenho crises com essa palavra, porque às vezes você gera uma pressão muito grande num cara que está disponível, gera um padrão de entrega super alto, você vai perdendo as pessoas no processo, né? Que talvez seja o ponto mais importante de uma comunidade, de uma igreja, na construção de um corpo e tal. O que a gente entende aqui com relação à excelência, para nós é tipo um alvo. Então, meu alvo é fazer as coisas excelente, né? E aí eu faço com aquilo que eu tenho de mais disponível nas minhas mãos. Então, esse processo, talvez a gente nunca vai alcançar a excelência, mas a gente vai conseguir, ou nunca vai alcançar a perfeição, correto? Nunca vai alcançar a perfeição, né? Daí ela meio que se mistura, mas aquilo que eu tenho para fazer com as coisas que eu possuo, por exemplo, eu não tenho uma câmera boa para filmar, mas eu vou estudar enquadramento, vou estudar questão de luz, vou estudar o máximo de equipamento que eu tenho nas minhas mãos, e aí eu vou usufruir, né, da melhor maneira possível aquele equipamento. E quando eu tiver a oportunidade de comprar uma câmera melhor, eu faço tudo de novo. É uma questão de compromisso, né? É uma questão de compromisso. Cara, é porque o que eu vejo assim, faça o melhor para Deus, né? E a minha crise é com essa, porque às vezes a pessoa faz o melhor, na verdade, assim, o melhor para Deus se tornou de qualquer jeito, né? Porque Deus conhece meu coração, Deus sabe a minha intenção, então, e a gente acaba se escondendo por trás disso. Sabendo que podemos dois polos bastante distantes e que acabam tendo análises muito deturpadas, né? Tanto essa coisa do fazer de qualquer jeito que Deus está vendo no coração, quanto a excelência ser um crivo quase inalcançável que você vai perdendo as pessoas no processo, né? Onde está o ponto de equilíbrio disso? Não, é verdade. E eu falo assim, pelo menos que na minha turma, é o seguinte, cara, vamos fazer as coisas com excelência. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a chegar lá. Então, eu entendo a limitação dos voluntários, quando alguém que nunca pegou uma câmera, mas o cara está super disposto a aprender, e aí eu vou fazer o cara chegar lá, entendeu? Então, né, a pessoa tem essa visão, poxa, eu quero ser excelente e eu não sei, mas eu tô no caminho.
E é essa simulação líder baseado em Jesus, né, cara? O cara que pega na mão e vai caminhar junto com as pessoas até que elas consigam entregar o máximo que elas podem entregar, entenderem o máximo do que elas precisam entender sobre a fé delas, etc. Acho que é por aí Sim. mesmo. Não, e todo mundo tem sua limitação, né, Rodrigo? Inclusive, Então inclusive quem lidera, né, cara? Claro, exatamente. Então, se a gente olhar para o todo, para nossa equipe, as pessoas que estão em nossa volta, a gente sabe, cara, cada um tem sua limitação. E aí você vai ter que lidar. Eu não passo a régua. Eu trabalho cada voluntário ou cada pessoa que trabalha comigo, eu entendo ela eu entendo ela de um jeito, a limitação dela, tento fazer, né, eu cobro mais de alguém que eu sei que eu posso cobrar e cobro menos ou de um jeito diferente daquele que tem uma limitação um pouco maior. E aí a gente vai gerando, e é uma questão de gestão mesmo, né? Por isso que eu falo que hoje o meu trabalho é muito mais gestão, pastoreio discipulado do que operação. E é o trabalho mais importante, cara. No final das contas, é o trabalho eterno, né? Que você tá plantando frutos na vida das pessoas, na vida da comunidade. A partir do trabalho que vocês estão entregando, vocês estão anunciando o reino e é isso que interessa. Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã, você encontra no blog da ChurchCom. churchcom.com.br/blog. Cara, uma das coisas que eu acho muito legal, assim, que acaba passando por aqui sempre alguns assuntos desses, a gente, quando conversa, e a gente tava falando um pouco sobre isso, acaba falando sobre o olhar do que tá aqui em São Paulo, do que tá no Rio, do que tá nos grandes centros. E vocês não estão num grande centro, vocês estão a 100 km de São Paulo, se eu não me engano. Como plantar uma igreja com essa visão de excelência altíssima fora de um grande centro? Como que é esse paradigma? Se é que é um paradigma, como que vocês desenvolveram essa estratégia para montar a Igreja Régio? Cara, acho que tudo começou com a visão, né? A visão do Thiago, mano. E aí ele é um cara, sempre foi um cara muito excelente, tinha uma visão de uma igreja muito clara. A gente conheceu o processo da igreja simples, eu vi que você também já leu o livro, né? E conhece também a ideia. E ali na igreja simples tem ali uma estratégia, obviamente que, cara, não é um pacote, né? Então a Igreja Red vai dar certo agora lá em outra cidade. A gente não enxerga isso, sabe? A gente enxerga que nós estamos numa cidade onde cabia uma igreja assim, e cabe uma igreja assim, né, de um pouco diferente, olhando para os de fora. A gente entendeu, por exemplo, nós tiramos todas as palavras na pregação, o jeito de abrir o culto, todos os evangeliquez a gente eliminou do nosso vocabulário, porque a gente quis ser simples e claro com as pessoas. E uma das coisas assim, a gente fala assim, o que as pessoas mais falam da Red quando vem aqui? É que elas entendem. E isso é muito curioso, cara, porque as pessoas, independente de quem chega, o cara cristão ou não cristão, eles falam, cara, a gente entendeu a mensagem, a gente entendeu o que as pessoas estão falando lá no palco, a gente entendeu na comunicação. Então, acho que são vários fatores, obviamente a mão de Deus em todo esse processo, né, nesse conjunto. A gente tem experimentado algo aqui muito especial, a gente enxerga isso, não é só uma estratégia de marketing, não é uma estratégia de comunicação ou os líderes, né, mas é um conjunto de tudo, e Deus tem usado todas essas ferramentas para fazer algo muito legal aqui na nossa cidade. Você vê que em Indaiatuba tem 250 mil habitantes. A gente uma cidade, é uma potência do interior, né? Não é uma cidade pequena, por mais que eu tenha colocado isso como se fosse uma cidade distante de São Paulo, mas é talvez uma das cidades mais, sei lá, que tenha mais indústria, tem muito movimento, tem muita gente de poder aquisitivo alto na cidade, é uma cidade super evoluída, né? Uma cidade muito legal. E isso que você falou, cara, como o povo, os moradores de Indaiatuba também tem uma grande parte, né, que tem um poder aquisitivo alto, eles viajam para fora o tempo todo, estão super antenados, conectados, né? Então não é uma... E a igreja meio que é um reflexo disso também, todo mundo é conectado. Desde lá do pré-adolescente até o mais idoso, cara, os caras estão conectados. Se você tem uma noção, a gente optou a gente não imprime nada aqui, é tudo online. O máximo que a gente imprime aqui na Red é um envelope de oferta que mal é usado, sabe?
Mas a gente imprime para estar ali para aqueles que ainda, né, gostam de botar na oferta lá. Então, a gente não faz uma dízimos. escolha que a idade da igreja também ajuda você a tomar, ou é uma decisão do ponto de vista estratégico mesmo, que todo mundo aceitou isso ao longo do tempo? Cara, foi estratégico. Foi por duas questões. Porque papel é muito caro e a gente sabe que qualquer impressão, né, é muito cara, então isso nos ajuda a investir mais no digital. E segundo lugar, a gente percebeu que as pessoas, elas não guardam mais papéis. E aí a gente viu aqui na nossa igreja, né? As pessoas não ligam para flyer impresso ou cartazes, porque elas estão o tempo todo no celular. E aí talvez seja... E é engraçado que a Red, cara, a Red não é uma igreja de jovem. Ela é uma... Hoje a gente viu a membresia, ela fica assim, entre torno de... Óbvio, né? Uma igreja também velha, né? Mas entre 25 a 50 anos de idade. Essa é a média da membresia da Red, sabe? E como que é a conversa com a galera ao longo da semana? Vocês escolheram a plataforma online para ser a principal. Como que vocês desenvolveram a estratégia para conseguir conversar com a galera? A gente usa o Instagram, muito forte, nosso Instagram. E aí, conversa, bate-papo, né? Nós temos aí, eu vi que você também é super conectado. A gente também tem uma equipe super conectada, que está o tempo todo respondendo as pessoas no Instagram. Facebook ainda, apesar do Facebook, parece que está deixando a galera um pouco de lado, mas a gente trabalha bastante no Facebook, mensagem, a gente recebe muita mensagem no Facebook. E com os membros da Red, principalmente, a gente usa o WhatsApp, cara. Hoje o WhatsApp na Red aqui é muito bem trabalhado. Então os grupos, a liderança, não tem como escapar. Então a nossa comunicação, como que a gente comunica, né, o povo? Então a gente usa essas três ferramentas, cara, básicas assim, que é o que a gente mais usa: WhatsApp, Instagram e Facebook. E obviamente o canal do YouTube com as mensagens, né? Sim, e você precisou fazer um processo de culturação dessa galera para elas entenderem que é lá que elas vão conversar, que elas vão se conectar, ou foi um processo natural? Apesar de intencional, isso é claro que vocês têm toda a estratégia intencional, mas você teve que fazer um processo para a galera entender que ali vocês continuam a conversa do domingo ao longo da semana? Isso foi muito... não foi algo assim, de púlpito, né, da igreja, não. Foi algo, por exemplo, as pessoas, como é que eu falo com vocês? Você pode mandar mensagem lá no Instagram, mandar mensagem no WhatsApp. Mas vocês respondem? A gente responde o tempo todo. Então, o fato das pessoas saberem que a gente está conectado e elas podem mandar uma mensagem, elas vão ter uma resposta, isso faz com que elas se acostumem, sabe? Porque é muito ruim, né, quando você manda mensagem para alguém e você fica lá 3, 4 dias, uma semana e a pessoa não responde, né? Então, você tem uma noção, Rodrigo, a gente não tem nem telefone fixo aqui no nosso escritório. Sério, cara? Que legal. Vai tudo por rede social? Tudo por rede social. Tudo rede social, cara. E é tudo engraçado WhatsApp, que é uma das coisas que eu mais falo para as igrejas, quando, não, vamos criar canais. Beleza, vocês vão ter compromisso para estimular o relacionamento nesse canal? E aí é sempre uma pergunta que não tem resposta, né? Volta um grilo, assim. Porque ninguém tá disposto a ficar 24/7, porque essa é a realidade das redes sociais, né? Esse é o ponto, você precisa responder. Eu viro e mexe, pego mensagem de, tô aqui, vou me matar, e o cara, meia-noite, 2 da manhã, você vai deixar de responder pra um cara desse? Sim, não tem, cara, é interessante isso, porque hoje a gente tem uma equipe aqui interna, né? São 4 pessoas que tem lá os contatos das redes sociais, a gente recebe as mensagens, todo mundo tá ali conectado. O pastor Thiago também é super conectado e ele recebe todas as mensagens, ele faz questão às vezes de responder algumas. A Red está totalmente conectada nesse mundo. Por isso que a gente não tem essa dificuldade, sabe? E desde o cara mais novo, o cara mais velho, se ele mandar mensagem, ele vai ter resposta. Isso é bacana, né? Porque a gente criou uma cultura. Talvez, não sei se funcionaria em outra igreja ou em outro espaço, sabe? Mas na Red tem funcionado bastante, né? Mas isso é um pouco desapropriado da lógica da rede social também, que você não pode abrir mão disso, né? É feito para estimular relacionamento e você precisa construir uma conversa ali, e talvez seja o ponto onde as igrejas estão mais pecando hoje. E aí tenho visto muita gente falar, não consigo mais me comunicar com os meus membros, os eventos não estão dando resultado. Provavelmente porque não fez o bom uso da rede social no processo da construção dessa conversa, né?
É verdade, cara. É porque uma coisa que eu aprendi em gestão de marketing digital e mídias sociais, você também deve saber disso, né? Não adianta só você cobrar das pessoas. Compre isso, faça a inscrição daquilo, participe daquele negócio, venha pra cá, se você não tem relacionamento. Porque as pessoas não são bobas, né? Elas vão saber, e a mensagem que você passa é, pô, o cara só tá querendo me consumir. O cara só tá querendo, sei lá, me comprar, o cara só quer me vender. Então, eu descobri isso, cara, que, as pessoas vão, né, elas cansam disso. Então, não adianta usar a rede social só para vender o produto, você tem que se relacionar com as pessoas que estão lá. E aí tem uma pegadinha aí, porque é um compromisso também de você desenvolver conteúdo para você fugir dessa linha de bullet point e call to action o tempo inteiro, né? Se você não tiver conteúdo para continuar estimulando essa conversa ou para desdobrar os conteúdos que você tá colocando no domingo, provavelmente você vai ficar refém dessa linguagem, né? Porque tu vai querer sempre, você, né, a gente sabe disso, a produção de eventos ela é grande, então a gente sempre tá querendo lançar um cartaz novo. Lança um cartaz, faz isso. Então, o timeline do cara fica totalmente poluída de propagandas. E o cara tá cansado, né, de propagandas. Ele quer crescer um pouco mais, enfim, ele quer um conteúdo, aquilo que você falou, né, produzir o conteúdo, seja um texto, seja um vídeo ou um áudio, um podcast, enfim. E isso eu acho que faz com que as pessoas saiam ali da estaca zero para subir um degrau a mais, né? Tanto espiritualmente quanto em relacionamento. Como que vocês lidam com a urgência dos ministérios em relação aos movimentos, aos eventos, às reuniões? Como que você faz essa gestão do que entra no canal da Red? Cara, hoje tudo que a gente publica passa pelo crivo da comunicação. E aí eu sei que é um caminho meio louco isso, porque o que eu fiz, né? Antes cada um fazia alguma coisa, agora eu tô indo no caminho contrário. Eu falei, cara, vamos passar tudo por aqui, porque se a gente quer manter um padrão de excelência em comunicação, a gente sabe que se deixar solto não vai acontecer. E aí o que a gente fez? Obviamente a Red, ela é uma igreja que não é focada em eventos, e aí não tem muitos eventos. Ela é focada mais em culto dominical, são 3 cultos hoje que a gente faz por domingo e pequeno grupo durante a semana. E aí tem lá os adolescentes, os jovens que faz também suas programações, né? Mas tudo passa pelo nosso escritório, pela comunicação aqui, né? E aí essa gestão Oi? Não, desculpa, eu ia perguntar, existe algum outro jeito de que não seja esse pra ter o mínimo de controle? Eu também me pergunto isso direto, cara, porque eu também assumi alguns riscos desse tipo quando eu fui fazer a liderança. Eu não consigo ver outra opção a não ser centralizar tudo, e isso de fato é quase um atestado de morte, né, pela quantidade de trabalho. Sim. Mas não parece ter outra alternativa, né? Mano, sinceramente, eu já testei as duas coisas. Ou você assume que alguns ministérios não serão excelentes na comunicação e você vai falar assim, eu consigo controlar aqui, fazer 2 ou 3 e o outro lá, infelizmente, o cara vai publicar qualquer coisa mesmo, enfim. E aí, só é a tua marca que tá lá, né? Então, a Igreja Red tá assinando que a comunicação, talvez, do Ministério X, que não tá aqui debaixo do nosso guarda-chuva, não vai ser tão excelente e vai acabar saindo desse padrão. E obviamente que o que a gente faz aqui? A gente produz material focado e não para tudo que a gente faz no ministério. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião com líderes do pequeno grupo X. Isso não vai para rede social, entendeu? Mas aí também você garante que o seu WhatsApp está funcionando 100% para cobrir essa demanda, né? Isso aí, exatamente. Então, eu só publico, cara, se você olhar nosso Instagram, sei lá, se você ver as redes sociais, tu vai ver ali poucas coisas publicadas dos outros ministérios. E aí o ministério lá, por exemplo, Kids, os adolescentes, os jovens, tem o Instagram deles também, e eles publicam o material deles lá. Mas tudo acaba passando pelo nosso escritório, sabe? E aí, por exemplo, se eu vejo alguma coisa no Instagram do Kids e falo, putz, isso aqui não tá legal, eu vou lá e excluo. Excluo e mando mensagem pra pessoa que é líder do ministério, exclui ali porque não tá no nosso padrão. E a gente tem maduros nisso, de conversar e entender que
não foi legal, aquela foto que a pessoa publicou não tá legal, tá feia, sabe? Quantos por cento da sua rotina é rever rotas e falar não? Cara, todo dia. Todo dia, né? Todo dia, mano. Todo dia, o pessoal entra no meu escritório e eu já falo, lá vem. Eu até brigo com eles, né? Fala, o que você quer? Eu brigo assim, e a galera diz, não, deixa só, isso aqui e tal. Eu falo, não, ó, não tá na nossa linha, né? Vamos voltar pro foco aqui. Cara, o livro Igreja Simples, ele mudou a minha vida. De verdade, Rodrigo. Negócio assim, mesmo, é viração de cabeça, né? De ponta cabeça, cara, literalmente, né? Pra mim ponta cabeça. Pra mim foi um divisor de águas. Na questão para comunicação, cara, a questão assim de uma comunicação simples e não é simplista, né? Uma comunicação simples, clara. A questão de sempre rever se aquilo que a gente está fazendo de fato está fazendo sentido, porque às vezes a gente fica anos fazendo a mesma coisa, não fazendo sentido, e a gente faz porque a gente está acostumado, porque a igreja sempre quis assim, sabe? Então, a gente está sempre revendo nossas estratégias, isso aí, para mim, foi muito importante. Na montagem não é fácil, né, cara? Não é fácil. Ser simples não é fácil. Não é nada fácil. Quando você falou de linguagem... Desculpa, mata aí. Não, talvez seja mais complicado, porque você tem que ser simples e, ao mesmo tempo, comunicar. Sim, e eu acho que o evangelho foi construído em cima dessa lógica rebuscada. Quando você falou da linguagem, eu fiquei pensando aqui. Sim. Ainda hoje a gente usa técnicas de elevação, né, na linguagem. Aqui eu sou mais ungido que você, então eu vou falar um pouco mais difícil. E a gente esquece que o evangelho é um ato de comunicação. Eu preciso mostrar Jesus pro cara, eu preciso garantir que esse cara tá entendendo o que eu tô falando para ele poder ver Jesus. E ver a transformação da vida dele ali disponível em uma oração e o cara falar aceito, né? E a gente usa muito isso, cara. Eu vejo muitas igrejas errando no púlpito, principalmente, com linguajar difícil, mas na construção de comunicação também super rebuscada, meio esquizofrênica em alguns momentos. E o ser simples, pra mim, é super difícil. É uma garantia que você tem que fazer todo dia de que você tá acertando e você tá seguindo o plano. Isso é uma construção muito complicada que as grandes marcas com muito dinheiro em agência também têm dificuldade de fazer, né? Sim. Para mim, um grande exemplo fenomenal do Nubank. O Nubank, cara, o que eles estão fazendo? Não só de produto e projeto, mas de comunicação. Sim. Então, ali eles estão juntando todos os elementos, né? Simples, humor, organizado, prático, a estrutura onde qualquer um pode ter acesso a um banco ou uma conta de uma maneira, né? Sem deixar simples, a beleza estética de fora, né? Também, que é super importante. Que é sem bonito, deixar... né? Muito lindo, muito lindo. E assim, quando eu cheguei aqui na Red, eu tive que passar por uma desconstrução. Porque, cara, eu fiquei, dos 13, 14 anos que eu tive um encontro com Jesus até 2018, focado numa igreja tradicional, num estilo de igreja tradicional, naquele formato batista de ser. E quando eu cheguei aqui na Red, cara, meu linguajar, meu jeito de lidar com as pessoas, meu jeito de falar, meu jeito de pregar, a oração, tudo isso foi desconstruído. Por que eu entendi, cara? Entendi que se eu falo simples, com clareza, qualquer pessoa pode entender, o crente ou não crente. Agora, se eu aplico na minha vida o perfil crentez, né, eu só estou falando para um público, que são os crentes. O não cristão fica ali, meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Aí eu fui desconstruindo, eu fui aprendendo aqui a usar, né, a criatividade para comunicar de um jeito simples, onde os dois públicos entendam. E eu acho que isso, cara, assim, para a gente tem sido muito especial e fundamental na construção dessa igreja, que é a Igreja Red. Né? Você falou várias vezes sobre planejamento, construção do pensamento. Talvez esse seja o principal desafio das igrejas, entender que é preciso ter um plano, né? É preciso saber onde quer chegar, é preciso saber quem ela é e tal. O quanto isso te ajuda no dia a dia, cara? Você saber exatamente o que essa igreja é, o que ela faz aí na região que vocês estão e para onde ela quer ir. O quanto te ajuda a construir essa comunicação que é clara, que é simples, que é objetiva, que é profunda.
Uhum. Cara, pra mim é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Você saber pra onde você tá indo. E aí você tem um norte, né? E vai trabalhar dentro daquilo ali com criatividade. Obviamente que, por exemplo, uma construção de uma série de mensagens. A gente não tem um plano de um ano. A gente não sabe assim, daqui um ano eu já tenho aí 12 séries preparadas e aí já vou produzir vídeo. A gente trabalha, cara, sinceramente assim, eu vou ser bem sincero com você e com as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente trabalha assim, às vezes, plano de 1, 2 meses, 3, no máximo 3 meses. E aí a gente vai sentindo o time da igreja e o time do que está acontecendo também no Brasil e no mundo. A gente vai tentando entender quais são as necessidades da nossa igreja local, o que a gente precisa trabalhar, assuntos. E às vezes, Rodrigo, a gente fecha séries, cara, em 2 semanas. E produz o vídeo em um dia, edita. Por essa facilidade, a gente produzir coisas rápidas, né? Então eu tenho aqui uma equipe que trabalha muito rápido, cara, em produção de vídeo, edição, design e tal. E isso me dá tempo para produzir as coisas, não com tanta, obviamente, com tanta antecedência como seria um sonho da vida, mas a gente também não fica engessado. Mas você tem a linguagem definida, Exato. O esquema visual definido também te ajuda a ser rápido, né? Por mais que você tenha que fazer algum plano de contingência, de ter que tirar uma ideia em uma semana, 2 dias, 3 dias, saber o que você é como essência, o branding, etc., te ajuda a construir as coisas mais rápido também e ser eficiente. Né? E tem um padrão. Eu acho que o que eu sinto falta, às vezes, em alguns lugares, é falta de padrão, né? Então, a gente tem um padrão, assim, para trabalhar. Pô, a gente já sabe, cara, o padrão é esse. Então, dentro desse padrão, eu sei onde eu quero chegar. E aí eu tenho a criatividade, a liberdade para criar em cima disso, né? Então, padrão e visão, né? Então, tudo é construído. Por exemplo, a gente fez uma série aqui, mano, que foi uma série que não estava no nosso planejamento. Ela surgiu assim, vamos pensar... a gente precisa de mais tempo para criar a próxima série. Então vamos orar aqui, ouvimos algumas líderes e tal, e fizemos uma série chamada Jesus Fake. Cara, essa série, mano, fora de total planejamento, fora do que a gente imaginava que seria para esse ano, a gente fez a série Jesus Fake e, cara, foi assim, um negócio incrível para a igreja. E a gente batizou aí no final desse mês agora 120 pessoas, cara, metade fruto dessa série. Porque a gente falou sobre a questão do espiritismo, catolicismo, entre outros assuntos que talvez para muitos são polêmicos, mas foi para a nossa igreja fundamental para eles entenderem o verdadeiro evangelho. Que legal. Então, foi incrível. E as pessoas falam, cara, eu nunca tinha entendido de fato a mensagem dessa maneira. E aí tem vários depoimentos, né, e testemunhos da galera assim. Mas você vê que se às vezes a gente ser engessado na comunicação é ruim também, entende? Não, sem dúvida. Você tem um plano ali, ser, né? Não dá pra ser engessado. Não dá, cara. A igreja, de fato, é um organismo vivo. Que você precisa ter, pelo menos, um balizamento do que vai mais ou menos acontecer no ano, né? Grandes datas e tal. E aí você vai trabalhando com isso. Isso. É isso aí, verdade, cara. Cara... Porque... Não, fala que tá bom. Não, porque essa questão é que a igreja é dinâmica, né? Então, se você não trabalhar nesse dinamismo, e eu falo pra galera assim, cara, vamos ser flexíveis. E às vezes falta flexibilidade na liderança, nos voluntários. A gente tem que ser flexível, a gente tem que saber, às vezes, dançar conforme a música. Vamos lá, né? E isso ajuda muito, sabe, no processo do trabalho. O nosso não, geralmente, é a última opção que a gente tem que fazer, né, no dia a dia da comunicação da igreja, né? Você vai sempre dando solução e alternativa para resolver os problemas. As demandas. Não dá, não consigo. Você pediu em cima da hora, agora, sabe, essas coisas assim, a gente geralmente não faz isso não, cara. A gente tenta fazer o máximo as coisas funcionarem, né? E uma outra coisa que eu acho que também é muito legal aqui, a gente tem um ambiente alegre, cara. Um ambiente assim, poxa, eu amo trabalhar aqui na equipe, trabalhar aqui na igreja, e minha mulher sabe, ela sabe assim que se de fato às vezes eu não tomar cuidado, minha vontade de ficar aqui, sabe, de manhã, tarde e noite. Então eu sou bem programado nesse sentido para eu ir para casa e me obrigar a ir para casa, porque é gostoso demais trabalhar com a galera. Então há esse ambiente de descontraído, né? Para você poder trabalhar e criar. Não é um negócio assim pesado, não pode parar de ficar vendo, às vezes, vídeo fora aqui do trabalho, ou esse áudio é engraçado, não é o momento. A gente está sempre
toda hora ali tendo essa liberdade. Dentro do meu escritório tem uma cesta de basquete, eu tenho um PlayStation 4. Eu vi você enterrando esses dias lá, né? Você viu, mano? Então, cara... Fiquei com invejinha, cara. Sabe, Pô, você é criativo. Todo mundo que escuta aqui, a grande maioria aí, é da área de criatividade. Às vezes, cara, você não consegue pensar em mais nada. Você tá ali naquele trabalho e, falta criatividade. Então, cara, a gente tem um PlayStation 4 com uma TV de 48 polegadas, a gente tem uma cesta de basquete justamente para conseguir mesclar o trabalho, que é super importante e difícil, com também a questão do lazer ali, né? E essa descontração, né? O meu Nintendo Switch com o meu FIFA fica na minha mesa também. Não consigo abrir mão. E a outra coisa que eu não abro mão é que eu jogo futebol de botão. Quase profissionalmente. Caraca. Então eu tenho uma mesa aqui que fica montada o tempo inteiro. Às vezes eu preciso parar e vou chutar umas bolas pro gol, zero a cabeça e volto. Nossa, mano. Você me deu uma boa ideia agora. Cara, se você quiser uma mesa, estou te doando no ar. Tem uma aqui em casa, é só vir buscar, bicho. Então fechou, guarda pra mim que eu vou buscar. Só vim buscar. De verdade. Cara, essa conversa poderia durar umas 2 horas, eu acho. A gente poderia fazer uns 4, 5 podcasts e acho que já fica o convite aqui pros outros 4, tá? Mas eu queria que você, pra fechar, cara, falasse um pouco do... A gente tem visto muita discussão da coisa, não, estamos copiando gringos, a comunicação cristã tá ficando americanizada, as igrejas todas pretas, a mesma linguagem, fontes retas, etc. Me dá um pouco da tua visão disso, cara. Que caminho seguir, o que você recomenda pra galera olhar, onde são suas inspirações, pra gente poder, inclusive, indicar o olho pra galera. E sem juízo de valor na pergunta mesmo, pra você falar a tua opinião. Sim. Mano, em maio, eu fui pra Atlanta e pra Carolina do Norte. Fiz um tour lá por algumas igrejas. E a North Point, que é a nossa parceira aqui, né? Parceira da Red. Elevation e a Passion City Church lá, sabe? E pra mim, cara, foi incrível. Vamos combinar uma trip junto, hein, cara? Porque esse ano eu tava lá também, fui no Creative Church, a gente precisa vir junto. Eu vi, cara, eu fiquei assim, morrendo de vontade de participar de todo aquele negócio que você fez lá, mano. De verdade, assim, foi animal. E, cara, você deve ter crescido muito ao participar lá desses encontros que você teve. Já é o terceiro ano seguido que eu faço isso, cara. E eu volto com 2 anos de conteúdo pra falar aqui. É muito legal. Então, mano. Recomendo pra todo mundo que tá ouvindo a gente, porque é muito legal. Vamos fazer uma caravana, cara, dos criativos pra lá. E assim, cara, o que eu percebo? Que eles estão muito à frente da gente. Muito, muito. É a minha percepção. E às vezes o brasileiro, ele fica meio dodói, tipo, não tem que aprender lá, tem que fazer... Obviamente que a gente olha para os americanos, ou as igrejas americanas, não para trazer o pacote fechado para o Brasil, porque nós somos completamente diferentes em questão de cultura, mas em questão de excelência e organização e estrutura, eu vejo, cara, que eles assim são uma grande referência. Eu vi lá, Elevation, mano, a estrutura deles de comunicação, a North Point, a estrutura deles de culto, cara, eles têm 4 estúdios e tudo muito bem organizado, as coisas em cada coisa no seu lugar, a simplicidade na linguagem, a Passion City Church da mesma forma, mano, é uma coisa incrível. Então, o que eu me inspiro? Eu me inspiro nesses caras. Obviamente a Hillsong, né, a gente também talvez seja mais conhecida aí, mas eu me inspiro muito neles, e a Red também se inspira muito nas igrejas americanas, porém a gente entende a cultura brasileira e a gente quer quebrar um pouco com o paradigma, cara, da igreja ser uma igreja, as pessoas olham para a igreja é desorganizada, faz as coisas de qualquer jeito, você vai numa igreja, você não sabe, cara, como que as coisas vão acontecer, ninguém sabe explicar qual é a missão da igreja. E aí tem aquele negócio, missão, valores, visão, cada um é uma coisa e ninguém entende, né, o que é o que. Então a missão da Red hoje também, né? Não, ninguém sabe. Tu vai conversa com o pastor, conversa com o líder de pequeno grupo, conversa com o cara da música, mano, ninguém sabe dizer o que de fato é ou para onde eles estão indo. E aí o que a gente decidiu? Cara, olhando para essas igrejas americanas, que são referências pra gente, a gente decidiu que, cara, qual que é a nossa missão? A gente definiu, por exemplo, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a missão.
essa é a visão. E aí, o kids, os adolescentes, né, os jovens, a comunicação, tudo que a gente faz gira em torno dessa missão, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E é uma missão então, prática, né? É uma missão que é ação, né? É o dia a dia da igreja, deveria ser de todas as igrejas, né? Exato, cara. Então, assim, qual que é a tua missão no estacionamento? Cara, se tu chegar aqui e perguntar pro cara do estacionamento, mano, se ele não souber, você fala pra mim. Mas o cara, ele vai saber, cara, minha missão aqui no estacionamento é levar as pessoas ao relacionamento crescente com Jesus. E como que eu faço isso? Poxa, dando um sorriso no estacionamento, ajudando o cara a estacionar o carro com perfeição, né? Pegar o guarda-chuva e levar ele até a porta do carro dele, sabe? Toda essa construção. E isso, cara, sinceramente, eu vejo em poucas igrejas do Brasil e eu vejo em muitas igrejas americanas. Óbvio, no Brasil, eu gosto muito da questão de comunicação da Onda Dura. Eu acho eles, assim, muito legais em questão de comunicação, né? Não conheço pessoalmente, conheço o Lipão, mas pessoalmente a igreja lá e como funciona a comunicação eu não conheço muito bem. Vejo a igreja da cidade também, assim, é uma grande referência, eu acho que para o Brasil, a PIB de Curitiba, que está há anos, né, na questão de comunicação, eles são também excelentes, mas a nossa grande referência realmente são essas 3 igrejas. E não tem problema nenhum, né, cara, ter referência fora. Eu sempre faço essa pergunta, somente para provocar discussão, porque a gente não precisa ter medo de beber em coisa boa. E de fato é bom, cara. Eu tive lá, fiquei 3 meses agora nos Estados Unidos. Depois de 3 anos indo pra lá, fui pra Nashville ano passado também, na Big Idea. Cara, é surreal a diferença de tempo de rodagem que eles têm na nossa frente. Não é nem que é melhor ou pior. Eles têm mais tempo, eles têm mais experiência, tem mais... A cultura deles também permite um pouco mais da técnica entrar no dia a dia da igreja, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda discute aqui, ainda tem um pouco de medo, a influência do mundo. Não tem, cara. Não tem mundo e igreja, né? Jesus botou isso aqui pra gente cuidar e é tudo dele. E eles têm isso muito claro, assim, de usar ferramental. Óbvio, tem mais dinheiro? Tem. Os caras têm orçamento lá milionário. Não é North Point, eu acho, em Orlando. Os caras têm, acho que 8 milhões de dólares só pra comunicação por ano. É bizarro. Agora não sei se é esse o nome da igreja, mas é um dos cases que eu tava ouvindo. Pô, 8 milhões de dólares por ano, cara. Não precisa nem converter pra gente fazer muito aqui no Brasil, né? Não, pelo amor de Deus, me dá. Não precisa nem traduzir, né? Dá 8 milhões de reais. Sim, cara, me dá um, cara. Me dá um, mano. Agora a gente precisa ser mais criativo. Então, eu vou ser excelente, ou você fazer um trabalho legal só quando eu tiver o dinheiro. Não. A gente faz com aquilo que a gente tem nas nossas mãos, né, cara? E aí a criatividade é para fazer um trabalho bem feito, e, enfim. Pra ter uma noção, hoje a Red se reúne no colégio, cara. A gente não tem um templo, sabe? Uma igreja. A igreja não é a gente monta e desmonta tudo, todo domingo. Como que funciona essa rotina, cara, do ponto de vista de equipe mesmo? É desgastante? Ou é motivador, assim? A igreja, de fato, não é o muro, não é a construção, são as pessoas, e as pessoas vão se alimentando nisso. Sim, cara, os voluntários, eles são apaixonados pelo serviço. Essa é uma coisa louca que a gente vive aqui. Mas é muito cansativo. A gente percebe, assim, óbvio, né, que para a igreja, cara, se não tem muitos voluntários, eles vão morrer. Então, por isso essa questão da gente formar voluntários o tempo todo e fazer com que a igreja se envolva, né, e sirva. Então, todas as equipes, você vê, a gente faz 3 cultos por domingo. E é um espaço que a gente sempre tem que montar tudo e desmontar. Porque é um refeitório de um colégio. Só que é um colégio grande. Nosso sonho é comprar esse colégio e transformar num grande espaço para a cidade, cultural e tecnológico, sabe? E isso está no nosso plano e sonho, né, cara? Só que não temos dinheiro. Então a gente está fazendo aquilo que está dentro do nosso orçamento, né? E do nosso projeto, enfim. Mas os voluntários, para ter noção, o pessoal do som chega às 7h30 da manhã para montar o som. E saem 10 horas da noite, né? Puxado. Puxado, cara. E é com todo mundo. Puxado, mas acho que deve ter um residual de aprendizado de ser igreja que deve ser gigante. Mano, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. A gente fala assim, a quantidade de voluntários que nós temos, né? As pessoas envolvidas. Cara, isso traz uma experiência pra gente muito legal, assim, dessa conexão e relacionamento com os voluntários mesmo, né?
Imagina. Então, Dá um senso de igreja pequena, por mais que você já não seja uma igreja pequena, né? Você vai construindo o tempo inteiro relacionamento e você acaba vivendo mais próximo, né? E a gente sempre fala para eles, cara, a gente precisa construir uma igreja com um ambiente irresistível. Mesmo que as paredes sejam às vezes feias ou nem tem paredes. Né? Como que eu construir esse ambiente irresistível para as pessoas, né, cara? De sentir bem, sabe? Sentirem-se acolhedoras. Por exemplo, sabe como que o visitante gosta de ser recebido naquele local. Às vezes a gente cria, né, uma visão do cara de fora que não é correta. Então, como que a gente faz isso? Como que as pessoas chegam naquele lugar, no estacionamento, já são impactadas até chegar ali no auditório, o louvor, tudo envolvente, até chegar à pregação, e na pregação tá totalmente esse ambiente construído para a pessoa receber a mensagem de uma maneira clara e aí Jesus tocar o coração dela, né? Então tudo isso é construído, sabe? A gente sabe, todo mundo gosta de ambiente irresistível, né? Você não vai no cinema lá, se tem lá o Iguatemi, ou você vai num lugar no shopping, ou você vai numa salinha que sei lá, cadeira de plástico. Não, as pessoas optam por ir em um lugar mais confortável, né? E cara, a Redman não tem cadeira estofada. Não tem, assim, o ar-condicionado mal funciona direito, porque a estrutura não permite um ar-condicionado melhor. Só que todo o ambiente, com as pessoas, voluntários, tem feito da Red essa igreja irresistível para as pessoas que vêm para cá, entendeu? E uma igreja preparada para receber é o primeiro passo do cara encontrar Jesus, né? Você está disponível, já é o primeiro sinal de que você está pronto para acolher aquela pessoa e etc. Acabei de escrever isso num e-book e tudo que você está falando aí é 200% de concordância, assim, Legal, cara. Se você não está preparado para receber as pessoas, você não precisa abrir sua porta como igreja, porque você não está pronto para isso. E talvez seja uma obrigação de toda a igreja estar pronta para isso. É verdade. Não, o teu e-book eu vi ali, eu não baixei ele, mas eu li o livro do Tom Rainer, que é da Igreja Acolhedora, né? Talvez seja... Foi o segundo livro que me virou de ponta cabeça, foi esse livro. Cara, o que são esses caras, né, meu? Incrível. Graças a Deus pela vida desses caras, porque chacoalha a gente de um jeito. E esse livro especificamente, cara, ele corrobora com um monte de coisa que eu pensava e que talvez eu não soubesse falar. E o cara conseguiu botar num tratadinho, né? Porque o livro em inglês é um livrinho pequenininho, assim, cara. Em 2 dias. Minúsculo. Muito legal. Muito legal. Se alguém me perguntasse assim, quais livros de comunicação você indica? Eu indicaria Igreja Simples e Igreja Acolhedora. Porque, cara... E mais nada, né? Você não precisa de mais nada de comunicação, cara. Só esses dois você já vai entender o que você precisa fazer. Exatamente isso, mano. Verdade. E eu diria outro, cara. Marketing na era do Nexo. Que não tem nada a ver com igreja, mas você aprende tudo que o Thiago tá falando que ele faz lá. Que é o cara agregador, o cara que faz o hub entre as pessoas, o cara que direciona as pessoas, que conduz as pessoas a se prepararem melhor, a serem excelentes, etc. Talvez esse livro seja excelente, quase que teológico. Qual que é? Marketing na era do Nexo. É genial, cara. Genial. Na era do Nexo. Do Walter Longo. É genial. Vou anotar aqui, mano. Bicho, eu só posso te agradecer pra caramba por esse papo. Foi um tempo... Passou rápido, já estamos quase 1 hora de papo. Muito legal, muito legal. Com certeza vamos fazer outro. Acho que a gente tem mais conversa aí pela frente. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu ensinamento aqui, cara, pela tua disposição de compartilhar tua vivência aí, que é super rica. Mano, muito obrigado mesmo. Eu não sei, é que às vezes eu vou falando, eu não sei se foi suficiente aí, né, pra galera entender, e, enfim, se serviu de alguma ajuda, mas cara, foi lindo. Meu desejo realmente é inspirar as pessoas a entenderem que a comunicação, aquilo que você falou, não é só vou tampar um buraco, ou vou fazer isso até eu conseguir alguma outra coisa, né, mas que de fato as pessoas possam olhar a comunicação como uma ferramenta, talvez hoje no mundo a melhor e maior ferramenta para levar o evangelho às pessoas, né, cara? Amém, e transformar a vida delas através da palavra sendo anunciada, enfim. Amém, é isso aí. É isso, mano. Obrigado mesmo e vamos ter contato, cara. E tô disponível. Até não sei se você pode deixar aqui. Cara, eu ia te falar isso. Dá os seus arrobas todos aí, seus e-mails, tudo que as pessoas puderem se conectar com você. É a hora. Isso. @Thiago, sem H. E Cata, Cata. Cata é de Catarina.
Thiago Cata. Esse é o meu arroba aí, Thiago Cata, beleza? E aí o e-mail também é thiagocata@igrejared.com. Qualquer dúvida, estou à disposição, mano, de verdade. E os arrobas da igreja? Arroba Igreja Red. Do Red Criativos? É isso. Do arroba Red Criativos. Mais algum? Deixei passar algum ou não? Cara, acho que não, cara. YouTube é Igreja Red também. Então é só pesquisar lá, cara. Vai lá no Instagram, arroba Thiago Cata, arroba Igreja Red e arroba Red Criativos. Poxa, cara, eu esqueci de falar uma coisa que é muito legal, mano, mas talvez seja um próximo podcast aí, que é a plataforma do Red Criativos, né? Cara, fala que a gente vai fazer nesse, porque é importante. Uma plataforma que vocês abriram pra todo mundo pegar material, isso é genial. Isso, cara, isso mesmo. Então, esse foi talvez o maior projeto nosso do ano e um sonho que a gente tinha de disponibilizar material para as pessoas baixarem, e tudo de graça, inspirados lá na Life Church, que eles tenham lá o Open.Church, que eles disponibilizam mensagens e artes visuais de graça, né? E aí a gente também lançou. Então chama-se Red, que chama-se criativos.red. O domínio, tá? Criativos.red. Tá incrível, cara. Tem que ir lá, tem muito PSD pra baixar, coisa muito legal, tem que ir lá mesmo. Então todo o nosso material, principalmente as séries de mensagens, estão lá. Desde divulgação para Facebook, Instagram, Stories, PowerPoint das mensagens, as pregações, tá tudo lá, cara. Só baixar e usar. Pode tirar a nossa logo, essa é a ideia mesmo, entendeu? Tira a logo nossa, coloca a logo da igreja aí que quiser usar e faz aí o bom uso, né, de tudo que a gente colocar lá, tá bom? Cara, a iniciativa mais legal que eu vi nesses anos todos de comunicação, 17 já entre secular e igreja. Lindo, cara, lindo mesmo. Fiquei encantado e me tornei fã teu quando você lançou esse negócio, cara. Genial mesmo. Parabéns. O que a gente fala aqui, ó, a generosidade irracional. Genial. É o mesmo. Genial. Acho que eu cheguei até você no dia que você soltou o post do Red Criativos. Foi, verdade. Genial. Tá bom, mano? Muito obrigado mesmo aí, mano. Tamo junto, cara. Valeu, cara. Obrigado. Deus abençoe, que a igreja continue sinalizando o reino dele aí a partir de Indaiatuba e que vocês continuem fazendo diferença na vida da gente, não só da comunidade que tá aí. Valeu, cara. Obrigado por toda a tua disposição, bicho, aí também. Tamo junto. Valeu, mano. Tchau. Valeu, gente. Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook.